Então, pessoal, estamos iniciando aqui mais um treinamento do projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani. Hoje é Cuidando Bem do Tempo, parte 2, né? Tivemos a parte 1, que é como ter agenda eficaz, e agora nós vamos falar de uma ferramenta muito importante. Mas antes, só relembrando, neste ambiente turbulento dessa era da revolução tecnológica e ainda assim entrando o advento da inteligência artificial, né? O nosso comportamento humano tem dado saltos frenéticos, né? Tipo um eletrocardiograma tendo um ataque cardíaco. Nós não conseguimos nos acostumar com uma inovação, né? Já aparece outra e assim vai indo, né? Então, neste ambiente imprevisível, nós temos que melhorar e muito o nosso tempo. Só que para melhorar o nosso tempo, nós temos que ter um padrão de controle. Não pode ser controlado de qualquer maneira. Alguns anos atrás, escrevi num dos meus livros, né, e eu acredito piamente nisso, né, que melhorar sem um padrão é mera ilusão. Então, o padrão que nós vamos usar, como é que eu melhoro a utilização do meu tempo? A utilização da agenda, né, e uma técnica, né, do DNA, que foi uma técnica desenvolvida na Toyota, Japão, né, no início dos anos 60. É uma técnica que analisa o meu dia de trabalho, o que eu fiz, se o que eu fiz foi desnecessário para o meu objetivo, para o meu cliente, para a minha missão, se ele foi necessário, mas não agregou valor, e se ele agregou valor do ponto de vista do nosso cliente, da nossa missão, do nosso objetivo. Então vamos lá. A técnica é muito simples, fácil de ser aplicada. Você terá uma matriz aí para exercitar, né, em Excel. Mas vamos entender um pouquinho o que é essa técnica, né? Sempre do ponto de vista do seu cliente, você analisa que se eu fiz foi desnecessário, se foi necessário ou se agregou valor. Vamos fazer um exemplo real aqui, num dos gerentes das nossas lojas da rede Mitani aqui. Isso foi um dia típico dele, que ele analisou e vamos dar uma analisada no que ele classificou aí. Primeiro, logo que ele chegou na loja, ele foi conferir a caixa e os malotes. Do ponto de vista do meu cliente, que vem comprar o produto da Mitani, não agrega valor. Mas é necessário conferir as caixas, né, que chegaram e os malotes. Né? É uma coisa necessária. Né? Outra atividade que foi necessária foi a declaração de venda, fazer toda a declaração daquilo que foi vendido no dia anterior. O nosso cliente final não quer saber disso, mas é necessário, né, para ter esse reporte, né, para o nosso escritório central. O que eu falo que é necessário, mas não precisa ser exatamente os 20 minutos. De repente eu consigo reduzir, né? Aqui entrou uma atividade que agrega valor. Fui atender um cliente para tirar uma dúvida dele, né? O nosso gerente foi lá, ficou 25 minutos. Agregou valor, sim, para o cliente. Né? Entrada de notas no nosso sistema. Não agrega valor para o cliente, mas é necessário. Refazer pedido de lentes. Foi feito um pedido de lentes errado e esse gerente teve que refazer, gastou 30 minutos. É desnecessário. E aqui tem uma regra importante. Tudo aquilo que a gente refaz é porque não foi bem feito ou foi feito errado e eu tenho que refazer para deixar certo. Então, é desnecessário. Eu não deveria ter feito errado, eu devia ter feito certo. Né? Então, é desnecessário. Alinhamento com o time, quem vai ficar, em que posição, bababá, né? Necessário para a equipe ficar engajada. Mas para o cliente final, não tem
ele não quer nem saber disso. Falha de ponto. Teve que gastar 30 minutos ligando para o escritório central, falando com o departamento nosso, né, pessoal, para corrigir o ponto. Estava errado. Lembra da regra? Tudo aquilo que foi feito errado e eu tenho que refazer é vermelho, não precisa nem hesitar. POPs, né? Ele treinou a equipe em alguns POPs. E era um POP inclusive, de conduta e postura no atendimento ao cliente. Óbvio que isso agrega valor para o cliente, sendo bem atendido por um dos nossos colaboradores, né? Teve que gastar 15 minutos para fazer os processos de garantia. Necessário. O cliente não precisa saber disso, nem sabe, né? Não é desnecessário porque eu tenho que fazer, mas o sistema ficar rodando. Mas não, o cliente não tem necessidade. Não agrega valor. Compras raio-x e solar. É necessário, né? Refazer a nota de devolução. Olha aí, de novo. Estou refazendo uma nota que foi feita errada. Vermelho, desnecessário. Gastei 30 minutos, ele gastou 30 minutos checando os e-mails. 20 e-mails não teve nenhuma relação com ele, com nada, mas ele gastou 20 minutos. E só 10 tinha a ver, sim, com relação a respostas a clientes, coisa e tal. 10 minutos agregou valor do ponto de vista do cliente e 20 minutos foi necessário. Por que foi necessário? Porque como é que eu vou saber se é para atender meu cliente? Eu tenho que ler todos eles, né? É necessário. Entrada de notas fiscais, 20 minutos, necessário. Aí ele atendeu o cliente, né? Um dos consultores chamou ele para dirimir algumas dúvidas que o cliente estava tendo sobre produtos. Ele despendeu 30 minutos e, óbvio, agregou valor para o nosso cliente. Trabalhou ali 20 minutos para organizar um evento. O cliente não tem valor, mas para ele é necessário, entendeu? Checar o WhatsApp. Nenhum foi para tratar assuntos para solucionar dúvidas ou atendimento ao cliente. 10 minutos necessários. Tá. Correio, 40 minutos analisando o material que chegou dos Correios. Necessário. Assistência RX e solar, 30 minutos, também necessário. Do ponto de vista do cliente, ele não agrega valor, ele não enxerga como valor. Mas para nós temos que fazer, senão o processo não anda. O que é necessário, não agrega valor. O que nós temos que ver é como que reduz o tempo, né? Cafezinho, que ninguém é de ferro. Ele gastou 5 minutos tomando um cafezinho. Óbvio que é desnecessário. Óbvio que não agrega valor para o cliente. Então é vermelho. Claro que eu não estou dizendo que não vamos tomar café. Óbvio. Ninguém está proibindo ninguém de tomar café. Mas, de repente, vamos avaliar quanto tempo do meu dia eu perco tomando café. De repente, eu vejo alguma alternativa, né, para diminuir esse tempo. Então, analisando o dia, este gerente, neste dia, só teve 17% de agregação de valor. 27% de desnecessário e 61% necessário das suas atividades. Nós não podemos ficar preocupados se tivermos pouca agregação de valor, porque nós estamos recém começando. Né? Os japoneses já estão lá há quantos anos? Mais de 60 anos aplicando a técnica. Né? E ainda acredito que tem muito a melhorar. Por exemplo, eu tive alguns exemplos ao longo da minha vida que eu enxerguei pessoas com zero agregação de valor. Tem um caso que aconteceu numa grande empresa onde eu trabalhei como diretor industrial por mais de 20 anos. Um dos supervisores, até com bastante tempo de casa, mais de 30 anos, ele, na sexta-feira, correndo atrás de mim, eu estava indo em direção ao carro para sair, né? E ele correndo para mim, me chamando, disse: olha, eu não vou apresentar segunda-feira lá o meu DNA, não vou, imagina.
tive 0 de agregação de valor. Aí eu perguntei, vamos dar uma olhada, que de repente tu se enganou em alguma interpretação, né? Aí, lá no estacionamento, abrimos em cima do capô lá os papéis dele, né? Olhei atentamente, coisa e tal, e realmente, 0, era 0 a agregação de valor. Impressionante, 0, absolutamente 0. E aí ele quis argumentar comigo, me tira da reunião, eu não vou apresentar. Imagina, eu com tanto tempo de casa, supervisor ao longo de muitas décadas, agora apresentar que o que eu faço dá 0 de agregação de valor. Né? Eu disse, não, cara, pensa de um modo diferente. Para mim, você é uma pessoa felizarda. Porque, na realidade, qualquer coisa que tu faça para melhorar, vai melhorar em muito a sua utilização do tempo. Ele ficou meio desconfiado, trocamos lá os bons fins de semana, tchau, segunda-feira, vamos lá. Domingo ele me liga. Eu disse, pensando bem, eu vou apresentar sim. Eu analisei profundamente tudo que eu fiz e boa parte do que eu faço não era para mim ter feito. Era para a minha equipe ter feito. Então, segunda-feira eu vou apresentar, mas eu também vou falar com a minha equipe e mostrar para eles que realmente eu posso contribuir mais com a empresa se eles realmente fizerem o trabalho dele. Eu bati palmas para ele. É isso. Esse é o objetivo do processo do DNA. Fazer você refletir em cima daquilo que você fez e o que dá para fazer para diminuir tanto necessário e principalmente os desnecessários. Né? Os japoneses que começaram com essa técnica lá nos anos 60, hoje, eles estão com 52% de agregação de valor, 40% de necessário e 8% de desperdício. Então não é nós que vamos querer chegar lá, no patamar dos japoneses. Né? Mas o objetivo é esse, é você ver, eu estou cumprindo uma agenda perfeitamente. Né? Agora, tem que ver se eu cumprindo a agenda, aquilo que eu estou botando lá, aquelas atividades estão indo em direção à agregação de valor, do ponto de vista do meu cliente, do ponto de vista do nosso negócio, do ponto de vista da nossa missão ou até da minha meta. Né? Então, esse é o objetivo. Não esqueça, para melhorar, temos que controlar. Faça um gráfico, faça um DNA uma vez por semana. Não precisa fazer todo dia, mas vai alternando os dias. Uma semana eu faço na segunda, na outra eu faço na terça, na outra. Entende? Só para ver as diferentes situações de cada dia do seu trabalho. Né? Coloque num gráfico, veja a evolução. Este casamento, agenda mais DNA, não tem chance de divórcio quando vocês começarem a aplicar, né, assiduamente. Não tem chance. Porque você vai perceber que você está se transformando numa pessoa de alta performance. Que é o quê? Que é o que você quer, que é o que a empresa quer. Né? Para terminar, não dá para deixar de falar do nosso ídolo Charles Chaplin. No poema dele, como eu citei na outra aula, tudo depende de mim. Né? O finalzinho do poema é: o dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E eu estou aqui, e aqui estou eu, né? O escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Então, se eu cuidar bem do meu tempo, com uma agenda eficaz, e periodicamente analisar o que eu estou fazendo através da técnica do DNA, eu realmente vou estar me transformando numa pessoa de alta performance. Finalizando, gostaria de reafirmar essa frase que eu escutei há pouco tempo atrás, autor desconhecido, né? Quanto mais interesse eu tenho, mais interessante eu me torno. Ou seja, quanto mais interesse eu tenho em cuidar bem do meu tempo, mais interessante eu vou me tornar. Muito obrigado, até a próxima aula.